Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Andressa, se você não me conhece, esse é um canal sobre linguagem, docência e educação. E hoje eu vim falar sobre um assunto muito interessante que eu sei que é curiosidade de muita gente. Afinal, como é a universidade pública? Por que tanta gente deseja estudar em uma faculdade pública? Vou falar um pouquinho dos pontos positivos e, claro, no final também elencar alguns negativos. Então, se você tem curiosidade de saber um pouco mais sobre a universidade pública, fica comigo até o final desse vídeo. Tá, mas então antes da gente continuar, convém falar um pouquinho sobre o que é a faculdade, né? Porque muito provavelmente se você chegou até esse vídeo é porque você tem interesse em ingressar em uma faculdade. E o que tem de tão diferente entre a época da escola e a faculdade? Então, eu vou te explicar. Existem muitos aspectos, né, que fazem essa quebra aí de formato de estudo entre a escola e a faculdade. Mas, em primeiro lugar, é importante a gente entender que existe uma quebra de um ciclo. Na escola, a gente está muito acostumado a seguir um caminho, sabe? Um caminho em que existem várias turmas que estão no mesmo nível, existem datas previstas para provas, trabalhos. Se algo der errado, você sabe que vai ter um professor para você, que ele vai atrás de você, que ele vai tirar suas dúvidas, que ele vai realmente te procurar para tentar te orientar, te guiar, fazer você realizar novamente algo que deu errado, que não foi tão bom assim. Já na faculdade, existe um processo de liberdade maior. Você é emancipado, você precisa saber andar com as suas próprias pernas. Então eu acho que o ponto principal de diferença entre a escola e a faculdade é esse, né? Realmente a liberdade. Na época da faculdade, você não precisa seguir uma turma sempre. Você tem a liberdade de escolher, por exemplo, qual disciplina você quer cursar, se você quer cursar uma disciplina em outro curso, em outro horário, desde que você tenha feito os pré-requisitos ali, né, que é muito importante pensar nisso também, mas não convém a gente falar aqui nesse vídeo. Você tem essa liberdade de escolha dentro da faculdade, que na escola não tinha. Caso seja do seu interesse, da sua curiosidade, se você tiver dúvidas muito específicas sobre ingressar na faculdade, primeiro período, essa transição aí escola-faculdade, deixe um comentário aqui embaixo que eu posso gravar outro vídeo, tá? Mas então vamos continuar. Então vamos lá, de fato, falar sobre os prós e contras da Universidade Federal, mais conhecida como Faculdade Pública. O que já deve ser do seu conhecimento, ou se não é ainda, venho te contar que é aquela faculdade que é de graça, você não paga nada. Aqui a gente só paga com a alma mesmo. Brincadeiras à parte, então bora lá citar esses prós e contras. Então, só para explicar que primeiro eu vou falar dos pontos positivos e depois dos negativos. Até porque eu sou uma pessoa que fiz a minha faculdade de letras em uma universidade pública e, a partir do meu olhar, no meu ponto de vista, existem muito mais pontos positivos do que negativos. O primeiro ponto que eu separei para citar aqui é o ponto de que quando você entra na faculdade pública, você tem a chance de sair fora da sua caixinha. Isso mesmo, sabe? Estourar a sua bolha. Por quê? Não só porque você vai ter a oportunidade, assim como eu tive, de entrar em contato com diferentes pautas, assuntos e estudos que você não tem conhecimento quando tá na época da escola, mas também porque você vai ter a chance de entrar em contato com diferentes pessoas. E quando eu falo diferentes, são diferentes mesmo. Pessoas de diferentes cidades, diferentes estados, diferentes culturas, crenças, ideologias, realidades socioeconômicas. E foi exatamente a partir desse momento que eu consegui enxergar pessoas fora da minha bolha, sabe? Consegui enxergar pessoas que viviam realidades não tão parecidas com a minha ou até muito diferente da minha. Foi dentro da faculdade que eu realmente consegui enxergar diferentes pessoas e realidades que eu até então não conhecia. E o segundo ponto positivo que eu vou falar aqui é que se você tem a chance de entrar em contato com essas pessoas tão diferentes,
É porque a universidade pública, ela é para todo mundo. E se ela é para todo mundo, existem políticas de assistência estudantil nas universidades públicas. Sim, auxílio, né, para aquelas pessoas que precisam de alguma forma ser auxiliadas durante a graduação, que não podem se manter sozinhas durante esse tempo de curso. Então existem diferentes assistências estudantis, aquelas que podem auxiliar alunos que precisaram se locomover da sua cidade em que morava, aqueles que não podem trabalhar porque precisa fazer um curso, como que chama? Curso que é o dia todo? Como que é o nome? Integral, lembrei. Curso integral, ou até mesmo para auxiliar você com alimentação. Na universidade pública existe o RU, né, que é o restaurante universitário, em que você paga um valor bem baixinho, assim, pode ser R$1, R$2, até R$3, sempre nessa faixa, para poder se alimentar. Então, os valores das bolsas, né, de assistência estudantil vão variar aí a partir da universidade que você for ingressar. Mas sim, sempre vai ter uma forma de auxiliar esses alunos que estão em realidades socioeconômicas baixas, né? E aí, alguns dos exemplos que eu conheço são auxílio moradia, auxílio alimentação, casa estudantil, o restaurante universitário e, como eu falei, né, vai variar a partir da universidade que você estiver. O terceiro ponto que eu separei para falar aqui também é um ponto positivo e é o de que a universidade pública, ela investe muito em pesquisa. Pesquisa, ensino e extensão são, assim, a base para a faculdade federal. Eu sei que existem algumas faculdades particulares que também realizam pesquisa, que possuem programas de bolsa, de iniciação científica, por exemplo. Mas é preciso citar aqui que dentro da faculdade pública você vai ter muito contato com isso. Assim que você entrar, você já vai ficar sabendo quais são as áreas de pesquisa dos seus professores, a que extensão você pode se ligar, que caminho você pode trilhar na pesquisa. E a universidade quer realmente que você se envolva com esses programas, que você realize estudos, que você escreva artigos, publique, participe de eventos. Então isso é realmente muito forte dentro da Universidade Federal. E aí, já vale emendar aqui no quarto ponto positivo, que é o de que, na verdade, antes de falar desse ponto, eu preciso explicar que essa é uma percepção minha, tá? De uma pessoa que fez uma faculdade pública e que já conversei com outras pessoas que estiveram em universidades particulares, né? Que fizeram cursos particulares e que também me passaram um pouco dessa visão. Enquanto a faculdade pública dá muita atenção e visibilidade para pesquisa, incentiva você a fazer pós-graduação, a seguir na área do mestrado, do doutorado, as faculdades particulares, elas estão muito mais preocupadas com o mercado de trabalho. Já a universidade pública, ela te dá a possibilidade de escolha, te dá uma visão mais ampla, de realmente entender que existem diferentes caminhos e que quando você sair da faculdade, nem tudo que importa é o mercado de trabalho. É claro que a gente sabe que a gente vive numa situação de um mundo capitalista, né? E que o trabalho é muito importante, mas também é legal entender que dentro da faculdade você vai se ligar a outros programas e entender sobre pesquisa, sobre extensão, sobre a possibilidade de continuar estudando, de se tornar um pesquisador, de fazer um mestrado, né, de fazer um doutorado e assim por diante. A universidade pública, ela realmente quer que você invista nessa formação continuada, sabe? Durante a minha faculdade, eu tive a chance de me ligar a alguns programas de iniciação à docência, iniciação científica, de pesquisa, e eu acredito que foi muito valiosa para minha formação, até porque foi por isso que eu resolvi continuar, né, seguir nesse caminho e fazer uma pós-graduação. E para finalizar os pontos positivos, em último lugar, mas não menos importante, eu quero citar aqui que a universidade pública, ela possui um ensino muito bom, o que algumas pessoas acreditam não ser verdade só por ser uma faculdade de graça. Mas, gente, dentro das universidades públicas existem professores muito renomados e especializados, até por conta, assim, da universidade investir tanto na formação continuada, né? Você vai sempre
sempre entrar em contato com professores que estudaram muito, que possuem doutorado, alguns já possuem até pós-doutorado. Tem universidades enormes no Brasil, né, com infraestrutura muito boas, eu tenho dificuldade com essa palavra. Faculdades que possuem diferentes áreas do conhecimento, que você pode procurar qual é melhor na área que você deseja seguir, que você vai encontrar. Então, eu sei que não é uma realidade, algumas estão sim sucateadas, mas existe muita universidade pública por aí promovendo um ensino de qualidade e gratuito. Agora eu vou citar alguns pontos negativos que podem ou não fazer sentido para você. Em primeiro lugar, eu quero citar a relação entre professor e aluno, que dependendo da universidade que você estiver ou do curso que você for cursar, essa relação vai ser um pouco diferente da época da escola, ou até mesmo bem diferente da relação entre professor e aluno em uma faculdade particular, né, que você paga, onde o aluno é responsável por pagar o salário do professor. Em algumas universidades públicas, existem professores que gostam de manter aquela certa distância entre a gente, sabe? Realmente estabelecendo esse sistema de hierarquia, em que ele é dono do conhecimento master, sabe? Isso pode realmente te prejudicar o seu aprendizado. Até porque esse é aquele tipo de professor que gosta de elitizar o espaço da universidade. Fazer com que o aluno entenda que ele não pode alcançar a conclusão do curso, por exemplo. Ou até mesmo que você precise passar por sistemas de avaliação, assim, irreais, métodos muito duros de aprendizagem. Então, é preciso falar que são casos e casos, que isso acontece, infelizmente é uma realidade dentro das universidades públicas, mas não é em sua maioria. Eu, por exemplo, tive uma experiência muito boa com os meus professores. Eles eram muito empáticos, muito educados, pensavam muito no aluno, eram muito amorzinho. Então a minha experiência foi muito boa. Mas eu sei que em outros cursos não é bem aí por esse caminho. E o outro e último ponto negativo, no meu ponto de vista, é o sucateamento das universidades públicas. O corte de verbas, por exemplo. E isso pode estar diretamente relacionado aos espaços que você vai entrar em contato dentro da universidade pública, né? As salas de aula, alguns institutos podem não ter verba suficiente para investir em laboratório, para o desenvolvimento ou execução de alguma disciplina, por exemplo. E é com isso que acontecem as greves. E quando tem greve, sim, existe a chance disso atrasar o tempo do seu curso. É uma realidade. Mas é justamente por isso que nós devemos continuar lutando pelo ensino público e de qualidade. Defender para que exista cada vez mais e para que não pare nunca de existir investimento no ensino gratuito e de qualidade. É só assim que a gente vai, de fato, conseguir avançar como sociedade, né? Dando valorização ao estudo e que o estudo seja promovido dentro dos espaços públicos de acesso à maior parte de pessoas possíveis, né? E que todo mundo que quiser consiga acessar uma universidade pública, fazer o curso tão desejado, tão sonhado e seja feliz no caminho que desejar trilhar após o seu curso de graduação. Bom, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco melhor sobre como funciona a universidade pública, né? Eu fui muito feliz durante os meus 4 anos de graduação e eu agradeço imensamente à Universidade Federal de Goiás, que me proporcionou tantos momentos de felicidade e que me deu, né, a chance de hoje poder trabalhar com o que eu amo a partir de tudo que eu estudei e aprendi lá dentro. Um super beijo pra você, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like se você gostar. Eu te vejo no próximo vídeo, hein? Tchau!